Inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca Fez. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bibliocast Fez, o podcast da Biblioteca da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Estamos no mês de março, mês da mulher. E em comemoração a essa data especial, vamos debater um tema que une representatividade, educação e transformação social. Vamos falar do projeto de extensão Meninas em STEAM, que vem impactando estudantes de diferentes áreas e meninas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E para isso, trouxemos duas mulheres maravilhosas para falar sobre o tema. A primeira é a professora doutora Thaís Abreu e a segunda é a professora doutora Janaína Zanqueta, que estão à frente desse projeto. Professoras, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo convite, né? Nós do Projeto de Extensão Meninas STEAM agradecemos, né? E eu, antes de começar, já gostaria de enfatizar que esse projeto ele não é, né, composto somente de docentes, eu digo, né, por mim e pela professora Janaína, mas também tem outras. Ano passado tiveram outras 5 professoras, né, que foram a professora Mara, a professora Nadiva, a professora Amanda, a professora Cibele e a professora Camila, tá? E esse ano temos mais uma nova integrante, que é a professora Lisiane, sendo que essas professoras envolvem praticamente todos os departamentos de ciência, tecnologia e engenharia aqui de Ilha Solteira. Que bacana! E o prazer é todo nosso estar aqui hoje. Que bom. E para a gente começar, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês aqui na FES, quando vocês ingressaram na universidade e quais áreas vocês atuam atualmente? Bom, eu fui aluna aqui na FES, na turma de 2009. Fiz licenciatura em matemática aqui na FES. Depois fiz o mestrado em matemática na Unesp de São José do Rio Preto. E depois o doutorado em matemática na UEM em Maringá. E em julho de 2023 que eu retornei à FES como docente no departamento de matemática. Então já são aí 2 anos aqui novamente. Que legal! E você, professora? Eu fiz graduação e licenciatura em matemática em Três Lagoas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E, diferente da professora Janaína, que fez a graduação aqui, né, eu fiz em outro lugar, e depois eu fiz a pós-graduação aqui em Ilha Solteira. Eu fiz lá na engenharia elétrica, né? Então, meu mestrado, meu doutorado e também um pós-doutorado foi na engenharia elétrica. Com a professora Nadiva, que hoje trabalha, né, no nosso projeto Que legal. de extensão, tá contribuindo aí. E também fiz um pós-doutorado lá na Unicamp, em Campinas também, na FEC, né, na Ciência da Computação. Que incrível! As duas já eram Unespianas, né? Sim, aí eu ingressei aqui como efetiva, né, tem um pontinho interessante que eu trabalhei aqui durante metade do doutorado e o pós-doutorado como docente substituta, né, 5 anos, aí depois em 2023 eu voltei, em 2023 foi o concurso que eu prestei, eu estava como docente substituta e graças a Deus deu certo, em outubro eu fiz o concurso de efetivo e graças a Deus deu certo. Ah, graças a Deus, para nós também. Meninas, muito bem-vindas, né, novamente. Antes da gente entrar para falar sobre o projeto de vocês, conta um pouquinho para a gente por que vocês acham importante ainda incentivar meninas para essas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, hoje, né, segundo a minha pesquisa que eu realizei em artigos na internet, 60% das ingressantes em ensino superior são mulheres. Mas, quando a gente coloca um recorte nas áreas de STEAM, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, esse número cai para 30% em relação a homens, né? E se a gente for se especificando mais ainda, né, um curso tipo de computação, que é um curso totalmente, né, masculinizado, aí esse índice cai para 14, 15%, né? Então, eu acredito que isso vem de estereótipos de gênero, né? E eu acho que isso tem que ser falado, tem que ser dito que tem que ser
tem que ter representatividade para essas meninas, para que elas possam ver que é também lugar para elas, né? E falando em nível de pós-graduação, doutorado, né? Quem vira cientista, né? Que doutor é um cientista, né? Também a maior parte são mulheres, as mulheres representam 55% no Brasil, mas quando vai para a área, de novo, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, essa porcentagem cai para 30%. Então, eu acho que assim, tem muito espaço ainda para as mulheres preencherem, tá? É Sim. isso. E na trajetória de vocês, né? Vocês são da área da matemática, vocês enfrentaram alguma barreira? Consideram que enfrentaram barreiras por ser mulheres? Eu considero que sim. Olhando aí para trás, para toda a trajetória acadêmica, eu acho que tem algumas questões que, por ser mulher, eu tive que lidar, por exemplo, né? Uhum. Desde questões mais simples, como sentir certa preferência de docentes, às vezes por trabalhar com homens e tudo, né, e tudo mais. E só que foram questões que deu para lidar, assim, de alguma forma, sabe? Mas piadinhas, algumas coisas específicas, né, por ser mulher e tudo mais. Então, algumas coisas sim, né, durante essa trajetória. E esses desafios, assim, vocês consideram que também já começam lá na educação básica ou vocês enfrentam mais ao escolher a graduação nessas áreas? Eu acho que a menina em si começa a enfrentar desafios desde a educação básica, Uhum. num sentido cultural. No Uhum. sentido de que a menina, desde novinha, ela é ensinada muito a cuidar. Então, cuidar dos irmãos, ajudar em casa, cuidar da casa e tudo mais. E o que também deveria ser ensinado para os meninos, mas na prática não é isso, né? Uhum. Então, acaba que a menina, de certa forma, ela vai assumindo mais responsabilidades desde cedo, e todas essas coisas tomam tempo, né? Tempo que aí, quando você coloca na balança, às vezes um menino tem aquele tempo disponível para um lazer, para um estudo, e para a menina isso vai já ficando mais escasso, Isso é esse verdade. tempo. Eu gostaria de acrescentar também, né? Não sei se vocês já notaram, mas os brinquedos são diferentes para Uhum. meninas e para meninos. Quem tem filha menina sabe, né? Sim. Eu não tenho filho, meu filho é menino, mas eu já vejo quando eu vou comprar um presentinho. Os estímulos são diferentes. Sim. Por exemplo, você vai numa loja de brinquedo, vou falar numa loja aqui de Ilha Solteira, no lojão, nas prateleiras de meninas, o que que vende? Vende Boneca, Boneca, geladeirinha, fogão, vassoura, flanela, né? E de meninos, o que que vende, né? astronauta, coisas carrinho, criativas. Jogos, né? jogos. Tipo, quebra-cabeça. Uhum. Talvez tenha de menino também, bem menos, Bem né? mais. Então, desde, não precisa nem estar na escola ainda, né? Eu falo, desde Uhum. pequeno, os meninos têm estímulos diferentes, né? Sim. Sim. Estímulos a raciocínio, a essa parte, né, cognitiva, e as meninas não. Ai, o que que é você elogiar uma menina? É você falar que ela é uma princesa, nossa, que laço bonito, e um menino é falar que ele é inteligente, que ele é É. forte. Por quê, né? Assim, então, vem desde muito pequeno, né? Esse rótulo, digamos assim, né? Então, o que falta também é a representatividade, né? Nas escolas, vou falando agora das escolas, né? Porque muitas meninas não se interessam por essa área, porque a maior parte, não só, né? Mas a maior parte dos engenheiros são homens, a Uhum. maior parte até mesmo dos médicos são homens, né? A maior parte do pessoal da TI são homens. Então, Uhum. essa falta de representatividade leva a, Eu já a não menos visualizo. É, a não visualizar optaram por isso, a aquilo no não futuro. isso, ali não é meu lugar, é o lugar Uhum. de homem, Nem né? consegue se ver, né, por falta de Exatamente, Exato. representatividade. exatamente. E os fatores, assim, culturais, sociais, vocês acham que influenciam também a escolha das áreas para graduação? Sim, com Sim, certeza. com certeza. É o que eu Uhum. acabei de falar, nessa parte de, desde a infância, os brinquedos serem diferentes, né? Uhum. É, os estímulos serem diferentes, né? Ter esse estereótipo de gênero, né? Então, acho que tudo Sim. isso influencia, com certeza. É a falta da representatividade, né? Porque quando você tem representatividade numa determinada profissão, é ali que aquela menina vai se inspirar, né? Não, então eu posso ter essa profissão. Existem mulheres nessa profissão, ela conseguiu, eu consigo.
Agora, quando a gente tem essa falta, isso influencia Isso. muito. Uhum. É irem para outras áreas E que não já tem muita representatividade. E até socialmente falando, né? A gente acha que está quebrando esse estereótipo da mulher nas engenharias, na matemática, como vocês disseram. Porque quando volta para os mais antigos, vou cursar tal curso, vou fazer tal graduação, eles ficam, nossa, mas sério? Não é, Sim, isso, sim. mas isso Mas não é é para muito homem? difícil, é como se o raciocínio lógico fosse para homem, a mulher Exatamente. não, a mulher mais do cuidado. Eu acredito mesmo que a mulher tem mais percepção que homem para essas coisas, Sim. mas essa parte, tipo assim, intelectual é igual, gente, biologicamente igual, gente, todo Uhum. mundo nasce igual, entendeu? E se vocês pudessem voltar ao tempo, né, antes de entrar na graduação, e olhasse para vocês, assim, vocês teriam feito algo diferente, ou teria mudado algo que durante a graduação, né, como vocês falaram que sofreu alguma barreira, você já teria uma postura diferente, conseguia estar mais estimulada hoje que vocês já são mais envolvidas com esses trabalhos de incentivo? Eu segui em frente, né? Eu optei por continuar me dedicando aos estudos Uhum. e fazer com que nada me parasse. Então, eu acho que eu seguiria nessa linha. Continuaria que fazer o que você É. fez, mais ou menos, né? Eu também. Eu tive, eu digo que eu tive muita sorte. Não que eu nunca senti preconceito, eu senti Uhum. também, né? É umas piadinhas que minha Janaína falou assim, mas ai, eu não sei se é porque eu sempre também fui meio que do esporte, então eu tava nem falava para essas coisas, sabe? E também eh, eu tive mulheres maravilhosas na minha trajetória que vai chegar, né? Acho que mais pra frente nós vamos falar um pouquinho disso aí, e aí Uhum. aí eu cito, assim, então isso que foi a minha sorte, digamos assim. Eu acho que é isso, né? Para as meninas entenderem que elas têm potencial de estar ali, e se acontecer alguma coisa, elas têm que estar blindadas psicologicamente, Hum, posturalmente falando, para lidar, né, Thaís? Assim como sim, com você disse, certeza. que você sabia do seu potencial, a Jana também, a Sim, mesma coisa, né? sim. Uhum. E, acima de tudo, é o que vale a pena. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso, que é o Meninas em STEAM. Eu queria saber de vocês como surge esse projeto de extensão, quem encabeçou essa ideia e qual foi ali a motivação inicial. Tá, esse projeto foi o projeto que eu escrevi no quando você vai fazer o concurso aqui de docente da Unesp, você escreve um projeto de pesquisa, um plano de Uhum. ensino e um projeto de extensão. Então ele já era o meu projeto de extensão do concurso que eu fiz, né? Mudou algumas coisas que, na verdade, eu tinha feito inicialmente meninas na computação, porque Uhum. hoje eu sou formada em matemática, mas não que eu não sou da computação, mas eu trabalho muito com essa parte de aplicada, de Uhum. computador, né? E como eu trabalhei no Instituto Federal, lá em Hortolândia, e na computação tinha, sei lá, uma, duas meninas na sala, também trabalhei na Unesp de Rio Claro como substituta, tinha uma, duas meninas, eu ia Uhum. fazer mais voltado para computação. Mas aí chegamos aqui na matemática, né? Cheguei aqui e aí tinha outras professoras que também sabe, comentava de fazer um projeto de meninas, a professora Janaína, a professora Camila, né? O meu ia ser nisso, né? Mas assim, ia ser mais fechado para computação, para algoritmo, uma coisa de lógica, assim. Aí eu peguei e no primeiro ano, né, de 2024, que o projeto ainda não, ele estava no papel, eu fui em alguns encontros só de mulheres, né, que foi workshop de mulheres na matemática, a jornada de pesquisadoras, que foi, naquele ano foi em Prudente, para ter, né, tipo assim, insights, ter ideias do que fazer. E aí eu falei, bom, deixa eu tirar esse projeto do papel. Chamei, fui convidando as professoras, todo mundo já tinha esse interesse, né, Uhum. mas precisava tirar do papel. Todo mundo Começar. pensava É, assim, falava, ai, tenho vontade, mas todo mundo tá tão cheio de coisa para fazer É. nessa faculdade, né? Aí eu falei, não, então tá, então se vocês vão fazer, se vocês vão participar, ok. E aí foi isso, foi daí. Aí aqui é uma faculdade de engenharia, né, que é predominantemente masculina, e eu ouço muitos relatos de alunas que sofrem por ser mulher, alguns preconceitos, que o foco não é esse, então não vou entrar muito. E aí eu falei, vamos fazer. Aí as meninas super abraçaram, sabe? Assim, eu falo que é, eu só estou coordenadora, que eu quero que todas coordenem um ano, sabe? Só porque é de todo mundo, sabe? uhum. Todo mundo ajuda bastante, todo mundo participa bastante. E que nem eu falei, né? Tem uma professora da elétrica,
tem uma professora da Química, né? Da Elétrica Nadiva, da Química a Cibele, aí tem a professora ela está na Matemática, mas ela é engenheira mecânica, que é a Camila, agora esse ano entrou a Lisiane, que é da Civil, e na Matemática a gente está dividido em todas as áreas, a Amanda, que é da Educação, a Jana, que é da Matemática, a Mara, que é da Aplicada, eu também sou da Aplicada, mas como eu estou na parte mais administrativa, então acaba que essas oficinas que a gente faz, elas que coordenam, assim, só ver se essa pergunta está legal, mas para mim tudo está sempre legal. Eu Ai, que bacana. Nós vimos, né? Nós acompanhamos ano passado várias atividades legais que vocês desenvolveram. Te acompanho um pouquinho do Instagram de vocês também. Depois, se quiser deixar para o pessoal, para quem tiver o interesse de seguir. E uma curiosidade que a gente tem é qual é o objetivo, o foco principal desse projeto e quais são as faixas etárias que vocês atendem? quer falar um pouquinho? Bom, então, nosso objetivo é incentivar as meninas que ainda estão aí no ensino médio a terem esse olhar para a carreira de exatas em geral, né? Para a área de exatas em geral, em especial para a Unesp da nossa cidade, nosso campus, os cursos que a gente oferece. Então, a gente queria proporcionar para elas essa experiência de conhecer, né, aí a área de exatas e de conhecer toda a representatividade. A gente sabe que não é muito, mas que tem, também que existe. E a gente já percebeu o quanto isso fez diferença, né, durante esse 1 ano de projeto. Então, as meninas, aí, as idades giram em torno de 13 a 16, mais ou menos, né? Varia um pouco. E a gente sentiu que conseguimos, assim, de certa forma, mostrar essa representatividade para elas. E aí, no caso, vocês vão até a escola? Como funciona esse convite para participarem das atividades? O ano passado, os encontros foram todos aqui na Unesp. Então, eram 2 encontros por mês e elas vinham da escola para cá. Então, a gente conseguiu o ônibus da prefeitura para estar trazendo as meninas e a gente fazia o encontro na Unesp em diferentes lugares, né? Ora no laboratório de ensino da matemática no LEM, ora no laboratórios lá do Campus 3, da engenharia elétrica. Então, a gente proporcionou aí para elas conhecer um pouco mais aqui dos nossos campos, da nossa universidade. E os 2 encontros eram, bom, não sei se nessa pergunta, eles eram divididos em era uma oficina, né, coordenada por uma docente, né, com a ajuda das nossas alunas aqui da Unesp, e o outro ainda pela mesma docente, então cada docente foi com 1 mês, né, de encontro, digamos. O outro encontro era uma roda de conversa, e com temas diversos que a gente percebeu que surtiu muito efeito também. Ai, que legal. E eu ia perguntar justamente isso. Quais os impactos que vocês perceberam no decorrer dessas atividades? Conseguiram perceber uma motivação maior dessas alunas? Conseguimos, desde o primeiro, né, Sim, Thaís? com certeza. No primeiro, a gente colocou algumas fotos, a gente fez as apresentações, né, para todo mundo se conhecer, e depois colocamos algumas fotos de mulheres cientistas. E sem falar nada, a gente pedia para elas, o que você acha, né? Qual profissão você acha que essa mulher tem e tudo mais. E elas ficavam assim, na hora que descobriam, nossa, ela é essa profissão. Aí foi aí que a gente já sentiu, Imaginavam outras. imaginava Que tem que ser descabelada, sei lá eu, né? mas aquela coisa do o estereótipo, estereótipo, né? igual o cientista com a carinha do Einstein, né? Então, Exatamente. para mulher, mais ou menos a mesma coisa. E aí, então, às vezes elas falavam profissões, modelo, né? Uma foto que a mulher tá mais arrumada, por exemplo. E não, às vezes era uma cientista e tudo mais. Então, desde aí a gente percebeu um novo olhar. Elas, nossa, então, Isso é assim não também. tem cara, não tem, né? Não tem padrão. Todo mundo pode ser aí o que desejar. Então, desde o começo a gente percebeu essas mudanças, depois o interesse pelos encontros, as rodas de conversa já vieram desabafos, né? A união entre elas, entre as nossas alunas da Unesp também. Outra coisa também que eu gostaria de pontuar é que a diretora da escola, que esse ano de 2025 e esse ano de 2026 também vai ser executado na Escola Estadual do Bupungá, e aí a diretora falou que teve uma mudança significativa no comportamento das meninas. Nossa, Tipo assim, tanto na escola como autoestima, sabe assim? E esse projeto, ele é para fazer oficina, é para mostrar que a matemática não precisa ser chata, que o algoritmo não precisa ser chato, né? Que
A engenharia elétrica acende lâmpadas que a gente fez, as oficinas, que as coisas se mexem, assim, em algumas oficinas, que não precisa ser chato. Então, mas, assim, eu digo que o principal ano passado foi essa parte de autoconfiança mesmo, de mostrar. Gente, vocês acreditam que elas não sabiam que a Unesp era pública? Isso a gente ouve muito. Gente, tipo assim, que é possível, né? Como a maioria delas vem de uma família de baixa renda, elas estudarem aqui, receberem. Como assim? Elas, tipo, se ficaram chocadas, assim. Eu fico, gente. A gente sempre ouve muito o pessoal que vai divulgar vestibular nas escolas e falam isso. Por isso que a gente pegou o nono e oitavo e nono ano para já falar desde do fundamental, né? Para chegar no ensino médio preparado Já saber. para saber o que quer, E né? também para ingressar numa ETEC, num Instituto Federal. Não que as escolas estaduais não sejam boas, mas as escolas técnicas elas já saem também com alguma formação, já tem um estudo mais aprofundado de algo. E aí, dessas alunas do ensino, falando de resultados, né? Essas alunas do ensino médio, 6 alunas do nono ano, 2 foram para a ETEC, né? Então, isso é significativo, Com um terço, certeza. né? Tipo assim, Uhum. que não vou falar que foi efeito do projeto, mas alguma coisa deve ter Uma acontecido, contribuição, né? com Uma certeza. contribuição. E elas foram para áreas das exatas, das engenharias? Sim, Que sim. legal. E outra coisa também é que ano passado a gente tinha 8 alunas do ACEU, né? Que a universidade hoje está cobrando a extensão, né? Das alunas no currículo. Gente, agora vai encerrar as inscrições sexta-feira, dia 6 de março, e tem 22 inscritas no ACEU. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu nem tenho tanta aluna da escola legal. para essas alunas da Unesp, Qual né? que é o tamanho do grupo que vocês atenderam ano passado, de aluna das escolas? 17. 17 17. Aí esse ano eu tava pensando em 20, em até 20, assim, de 15 a 20, e o ACEU também, de 15, do tanto de alunas, a Jana até deu uma ideia na última reunião, de ter como que é, uma madrinha, né? A gente brincou, cada aluna. Para cada aluna da escola, para acompanhar mais de perto, Isso é bacana. incentivar um pouco Isso. mais. Aí eu falei, gente, eu mandei mensagem até pra Juma, né, que é a coordenadora lá do Urubu. Falei, Juma, eu preciso de 22 alunas. Eu quero ter 22 até hoje, né? Até sexta-feira tem coisa pra acontecer, né? Tenho 22 monitores, preciso de 22 Não, alunos. fora as que não estão inscritas, que são alunas de pós, que entram Que também. participam. Ano passado tinham 3, né? Então, assim, meu Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Porque era no espaços que não tanto de gente. A gente vai ter que se reinventar, Isso né? que é o começo, Thaís. Depois, ao longo dos anos, você vai observar que vai Tem que aumentar quebrar em bastante. 2 projetos, né? Dois grupos. Depois Deus só o quiser. Urubu, a escola tem. Só Urubu. Então, esse ano a gente estava pensando na Arnon House, mas a gente ainda vai ficar com o Urubu e vamos ver ano que vem. Tá muito. Ainda Recente. o projeto é recente, a gente precisa amadurecer mais, né? Algumas coisas. E com relação aos monitores que você comentou, Thaís, ano passado eram quantas alunas de graduação participando do projeto? Eram 10 alunos de 10 graduação. Aí tinha 8 do ACEU, 2 não é do currículo, são do currículo antigo, então não eram do ACEU, e 2 alunas de pós-graduação. Acho que eu tinha falado 3, mas eram 2, a Monique e a Mayla. E vocês veem diferença nessas alunas da graduação com relação aos processos formativos mesmo e profissional ao longo desse projeto que elas desenvolveram no ano passado? Sim, a gente percebe que o mesmo efeito, né, que vem para as alunas da escola também vem para as nossas. Então, elas, digamos assim, acabaram conhecendo todas as professoras, a trajetória de cada professora para chegar ali, coisa que elas não imaginavam, né, as dificuldades que a gente passou, o caminho que a gente trilhou. Então, isso para elas, para as nossas alunas, também acaba se tornando inspiração. Eu também posso, né? Se eu quiser me formar, seguir um mestrado, doutorado, ser docente, né? Ou seguir na profissão escolhida da graduação. Então, a gente percebeu que era um efeito que surgia nas alunas da escola, mas nas nossas, da graduação também. Legal. E acabou se tornando também um espaço de acolhimento, né? Automaticamente. Sim. Né? Porque muitas mulheres juntas, então aquela coisa de se sentir compreendida, né? Um espaço onde elas têm voz. Um espaço que tem voz, que se sente segura. Então, tudo isso surtiu muito efeito nas nossas alunas, tanto que elas divulgaram, né, elas bastante projetos, estamos com mais alunas
E eu acho que muito na questão da autoconfiança também, né? Porque elas olham as docentes, se inspiram nas docentes e acontece isso automaticamente entre as alunas do ensino médio com elas, né? Poxa, elas conseguiram, elas estão cursando um curso legal, que eu posso estar lá também, né? E eu acho que isso acaba, Eu posso pontuar uma coisa? Teve claro. uma oficina não, uma roda de conversa. Todas foram muito legais, na minha opinião, né? Tudo eu acho muito legal. Elas chegam, as professoras, eu, nossa, que legal. Uma das rodas de conversa foi os sonhos que eu nunca sonhei. E aí foi uma aluna que está no doutorado direto agora, ela não passou pelo mestrado, ela já foi pro doutorado, da mecânica, né, a Monique. E aí ela estudou a vida toda em escola pública no estado. E na graduação ela chegou aqui, ela sofreu muito por ser menina na engenharia Sim, mecânica, imagino. dela ser a melhor aluna, sabe? Tipo assim, de disputinha, piadinha, de menininho rico, e ela era de família mais humilde, e ela foi naquela, até hoje tem, né, quando você faz a graduação, o sanduíche, que você fica. Ela foi, conheceu vários países. Então, assim, ela fala que são sonhos que ela nunca sonhou e ela vai contando. E ela quis mostrar para essas alunas que hoje estão numa escola pública que elas também podem. Sim. Vários me marcaram, mas eu gostei desse daí para as meninas darem uma acordada. Eu senti que a partir daí elas falaram, nossa, ela conseguiu, então, É né? possível. Todo mundo tem, né? Tudo tem condição de conseguir, né? Basta Além, você ter esforço, né? além da roda de conversa, quais as atividades que o projeto executa, assim? Então, são 2 encontros no mês, Uhum. um com uma oficina, né, guiada aí por uma docente, planejada pela docente, e naquele mesmo mês, essa mesma docente fazia uma roda de conversa. Então, os temas das rodas mudavam, né, mês a mês, e os temas das oficinas também. Né? Então, que nem, por exemplo, eu comecei minha oficina com um pensamento computacional. Então, a gente trabalhou ali o início de algoritmo, com umas atividades mais lúdicas, mais palpáveis. E a roda de conversa foi, por exemplo, sobre redes sociais. A O primeira, impacto impacto das das redes redes sociais. sociais. Tá demais, né? Sim, Em todas nossa, as sim. áreas, né? Incluindo a autoestima, né? A gente vê muito Uhum. nessa questão. E então essa minha oficina já foi uma introdução para da próxima professora que já ia puxar um pouco mais para alguma coisa de computação. Uhum. Então a gente foi se alinhando dessa forma e cada docente contribuiu Uhum. com a sua especialidade e os temas das rodas foram mudando também. E a gente foi sentindo, elas mesmas, acho que foram nosso guia, né? Do que dá pra gente Uhum. conversar numa roda de conversa, o que precisa conversar mais, o que pode pular. Uhum. Teve também, eu vou citar algumas oficinas, uma oficina que levou, que foi até no mesmo mês dessa roda de conversa Sonhos que eu nunca sonhei, que a professora levou fita métrica e a Barbie para trabalhar com razão e proporção, para mostrar que a Barbie nunca seria uma humana, tamanho Ah, da cintura, tipo assim, depois, e foi bem depois dessa daí. Aham. Então, sabe, Bem alinhado. ficou bem alinhado, foi bem legal. Aí teve também uma que eu até levei lá para Maceió, que eu tenho, o nosso projeto ele também tem parceria com o projeto da FEME, lá da Universidade Federal do Alagoas, que a professora veio para cá, a professora Juliana Teodoro. Ai, eu participei, foi maravilhoso. E ela deu também uma palestra, né, É, sobre essa é isso, ela parte deu a palestra de depois, né? assédio, né? Não, Nossa. é, então ela veio, depois eu fui para lá e aí a oficina que eu apresentei lá foi como treinar sua IA, que é a inteligência artificial, que hoje em dia está muito em alta, Sim. e a minha área, né, IA, e essa oficina foi desenvolvida, né, pela professora Mara, aí eu levei, foi super legal, o pessoal gostou lá, essa oficina também foi bem legal. Teve a oficina da elétrica, né, que foi uma das minhas favoritas pelo fato de você colocar muita mão na massa. Aí chamava Como Montar Suas Casinhas dos Sonhos. Aí elas iam acendendo a luz da casinha, tudo com circuito, né, no Que legal. laboratório, foi bem legal também. É, não quero deixar ninguém, né, vamos ver, teve também de como desenvolver seu próprio slime, né? Ai, Aí elas legal. ficaram desenvolvendo, colocaram a cor que elas queriam. Teve Tem muita também. coisa prática, Teve então muita coisa prática. É tudo prático depois roda e de roda de conversa. conversa, não é ficar escrevendo na lousa, não, que, né? Assim, senão aí que elas vão falar, não, é É. sério mesmo. Agora eu tive certeza. Não vou mostrar que essa parte de assistir funciona, né? Assim, que é prático, né? Tem a parte abstrata, que tudo tem, né? Uhum. Mas
depois da abstrata vem alguma coisa prática aí, né? Legal. Isso, a gente teve auxílio financeiro do edital da curricularização da extensão, que é a Unesp, né? Eu acho que tá vindo forte com a extensão, porque eu acho que pesquisar é muito legal, né? Sim. Mas é muito confortável também, né? Assim, você impacta a vida das pessoas com pesquisa, mas eu vou te falar um negócio, com a extensão, eu nunca senti isso, sabe? É uma também. sementinha que você Isso. coloca ali que se, Uhum. se uma broxar, né, é algo muito grande, assim, sabe? E dá trabalho também. Claro que Não, sim. você lê artigo, você escrever, dá muito trabalho, não estou desvalorizando, mas não pode também desvalorizar a extensão. E a Unesp está vindo muito forte, né? Ela abriu o edital nos 2 semestres da popularização da extensão, o projeto conseguiu os 2, que a gente conseguiu comprar a camiseta para as alunas da escola, fazer coffee break, trazer a professora Juliana, né? Então, assim, Então, vocês têm a verba própria para esse projeto além dessa ano que vem, edital. tomara que sim, hein? Pessoal da Prograde. Vai sim. E une bem no que você falou, né, Thaís, que você disse que muitos alunos não sabem que a Unesp é pública. E eu acho que é aí que a extensão também impacta fortemente, né? Sim, Que vocês têm levado a universidade para essas pessoas e, consequentemente, elas têm visto que é para elas aquele Você espaço. pode trazer essas pessoas para dentro da Exatamente. universidade, né? sim. Inclusive, o projeto começou há pouco tempo, mas já é uma vontade nossa ter ali o nome, né, dessas meninas desde o primeiro projeto, digamos assim, Uhum. anualmente, para ir acompanhando, depois Sim. ter os dados de quantas entraram na Unesp ou em outra universidade, Uhum. em particular em cursos de exatas, que é o foco. Sim. Então, futuramente, a gente vai ter alguns dados aí para estar observando. Tá guardado, tudo guardadinho, né? Vamos esperar uns 3, 4 anos aí ver o que aconteceu. Então, E a comunidade, ela pode auxiliar de alguma forma nesse projeto? Ou a comunidade acadêmica também, ou a externa, pode ajudar de alguma forma nesse projeto? eu acho que a acadêmica, você fala assim, os Ou outros superiores, cursos também, não, outros cursos, outros alunos, ou a comunidade externa também apoiar de alguma forma, porque, de certa forma, é muito interessante, né, para a comunidade Ilha Solteira, esse sim. projeto de vocês. Teria alguma forma de participar apoiando, ajudando, financeiramente ou não? É só aqui na Financeiramente Unesp, poderia, claro, por exemplo, doação as de empresas, Ilha, né? doação de material, né? Uhum. Tipo, assim, Patrocínio, kits, camiseta. patrocínio, camiseta, por Uhum. exemplo, as meninas, a maioria delas, tinha uma higiene pessoal um pouco precária, sabe? Tinha Uhum. algumas que não tinham cheiro legal, que não lavavam o cabelo, sabe? E aí a gente também teve uma oficina, teve uma roda de conversa disso, que inclusive a gente eu ganhei kits lá do Espaço Cortê, que a gente sorteou para Então, as isso aí eu meninas do acho que é salão muito de beleza. interessante. Então, claro que dá para Uhum. ajudar, né? As lojas de beleza ajudar com essa parte de. Porque a autoestima é Uhum. importante, né, Sim, com gente? Não certeza. só para os homens também, mas para as mulheres, né? Muito importante. Então, essas lojas, ou também entrar, se tiver interesse de ajudar com alguma contribuição em dinheiro Coffee mesmo. break também, Isso, né, aí a gente Thaís? compra coffee break, a gente compra camiseta, dá pra fazer caneca, que Uhum. a gente fez caneca também com a verba, mas só para as meninas da Unesp, né? Uhum. Porque não dava Pra já, né? todo mundo. E é nesse sentido, assim, com certeza dá, que daí a gente pode fazer outra remessa de camiseta e colocar os patrocínios, sim. E a Unesp também, né? Tipo assim, a própria direção poderia, não sei se transporte, né? Abrir desde que os pais autorizam, tenha o Tem documento que certinho, ter para não ter alguma que coisa. apelar para a É que a prefeitura, né? questão do transporte entra também o seguro, que os nossos alunos têm seguro para andar dentro dos carros da Unesp, né? E quando não é aluno Unesp, eu acho que pega alguma coisa nessa Em questão relação, às vezes o do trajeto sendo curtinho, é, né? Porque é curto, mas só que é um sol que normalmente ano passado foi à tarde. E era um sol, sabe? Eu ficava com. Vamos tentar evitar essa fadiga, vai que alguém desiste por causa Exatamente. disso, né? E as atividades são durante o horário de aula das alunas ou não? Sim, à Ah, tarde. entendi. Ano Tarde. passado, no primeiro semestre, foi que dia, Jana? Foi terça no primeiro semestre ou foi quarta? Foi quarta, 1h30. Do segundo Tá. também, continua quarta. Segunda também.
É porque a gente tenta ver depois que essas alunas do PAEG do ACEU se inscrevem, ver a janela que elas têm, Tá o entendeu? melhor Então horário. agora, né, agora vai acabar a inscrição, e semana que vem eu tenho que fazer Os horários, tudo, né? para começar a parte presencial das alunas e da escola no final desse mês de março. E quais são os próximos passos ou sonhos desse projeto agora, né? O ano passado vocês falaram que atenderam 17, esse ano vão dar uma ampliadinha. Uhum. Quais as perspectivas? Aumentar ainda mais o projeto, incluir outras alunas? A perspectiva é aperfeiçoar cada vez mais, ampliar, tanto para as alunas da escola, para as nossas alunas, para as docentes, né, que tiverem interesse em participar, e ir aperfeiçoando no sentido de novas ideias, novos formatos, a gente ir testando aí o que funciona, né, o que poderia melhorar. Uhum. E é um projeto que tem até comentei para a Thaís, que a gente não pode morrer. A gente É, a gente tava Não, o gostaria falando projeto é isso. lindo. que esse Ele projeto não pode acabar, um dos continuasse. planos é esse, tava para o É. futuro ele não acabar, né? A professora Janaína tá falando se Projeto aperfeiçoar. vitalício, assim, porque é muito bacana e muito necessário, né? Não só para as meninas da escola, mas para as nossas da graduação. Sim. A gente já sentiu que faz muita diferença, assim, que pode fazer ainda mais. Então ainda está aberto para novos docentes também Sim, Sim, com certeza. participarem. Não, principalmente na área de assistir, né? Uhum. Porque é, precisa, né, dessa representatividade, né? Mas a gente, eu penso, assim, já conversei com as meninas de abrir lá pro C2 também, futuramente, tem legal. tanta professora legal lá, né? Porque a gente começa Sim. vendo o que vai acontecer, né? Eu imaginava que ia ser legal, mas superou minhas expectativas. Na hora que eu vi as inscrições do ACEU, na escola também, depois elas já estavam querendo, eu quero as outras alunas querendo Ficam sabendo, participar, né? elas ficam sabendo, né? E em relação ao que eu sonho assim para o projeto é que realmente cada aluna que passou por aqui, né, da escola do Bungá, que tenha sido plantada essa sementinha e que ela floresça, né? Se não for na área de ST, tudo bem, né? Mas que seja, que elas sigam alguma coisa, sabe? Que elas sigam alguma profissão. Isso que é a minha vontade, assim. Um aluno de outra área pode participar, né? Pode se inscrever no projeto de extensão? Normalmente eu estou abrindo para alunos das engenharias, né? Elétrica, mecânica, civil, matemática e física. Por enquanto está só mais nas áreas mais duras, digamos assim. Ciências duras eles chamam, né? Tipo assim. Mas que nem eu falei, futuramente a gente pensa. É porque tem menos menina, né? Querendo ou não, você vai lá Isso na é verdade. biologia, a maior parte Sim. da turma, mulher, né? né? Menina, né? Principalmente a licenciatura. Uhum. Na agronomia, eu ministro aula na agronomia, tá bem dividido. Tem mais menino, mas Pouca coisa. 60, 40, 55, 45. E Uhum. aí nos outros já não, A né? diferença Maior, é grande. principalmente na elétrica e na mecânica, né? Muito, muito. E quando vocês cursavam a graduação, eram pouquíssimas meninas na turma de vocês? Se lembram ou não? Na minha graduação, até que a turma era dividida. Agora, quando a gente passa para pós, aí esse cenário muda, né? Em particular, eu fui para matemática pura. E é uma área majoritariamente Predominante. masculina, assim. Uhum. Então, no mestrado, no doutorado, aí você já sente. E depois ainda, então, né? Acho que mais ainda, né? Quando você vai em eventos específicos da área, né? Teve um evento, acho que foi até retrasado, que eu lembro que eu estava no anfiteatro e acompanhada de uma professora também comigo. E assim, assistindo a palestra, e por um momento eu olhei assim e eu falei, nossa, pensou nós duas, no anfiteatro cheio. Nossa. E faz parte, né? E aí nesses momentos eu lembro, assim, do projeto, Da né? Então, às vezes você importância. acha que tem, né? Uhum. E tudo isso é assim, como é. São muitos fatores, né? Por exemplo, um doutorado, tá, a gente ainda vê algum equilíbrio, aí pula para a universidade, né? Na prática, as professores, quando a gente pensa em congresso, em evento, quem tem mais facilidade de ir num evento, de viajar, É. de deixar um Sempre filho ou O uma homem, filha? com certeza. Eu vou falar depois Então, sobre isso também. então, assim, são questões que a gente acha que é lá da educação básica. Só que isso ele acompanha. Essas questões, né? Elas nos acompanham, Sim. Uhum. né? E eu lembro até de uma professora que nós fomos na UFMS,
A Eugênia, a né? Eugênia, né? E ela até Foi minha comentou, professora. a professora da Thais, ela comentou, eu consegui voltar a participar de congresso, de evento da minha área, quando a minha filha tinha 11 anos, Então, né? E é a realidade, né? A gente sabe como que é. Então, em relação a essa parte, né, que a Jana tá falando de. É que a gente fez licenciatura, né? Por isso que é meio a meio. Mas se você for no curso de bacharelado em matemática, aí é predominantemente masculino, tá? E em relação à maternidade, né? O tema nem é tão esse, né? Mas como a gente tá falando de mulher, eu acho que sim, se encaixa um pouco, né? perfeitamente. Eu tenho dois lados, assim. Eu falo assim que algumas mulheres, tal, por várias questões, acham que tem que ficar em casa porque é o certo. Não tem certo ou errado, depende do que Sim. você acredita. Mas, por outro lado, todavia, antigamente, as mulheres elas trabalhavam na roça, faziam um monte de coisa e estava tudo bem. Aí eu não sei quem que foi. Não sei quem que foi o abençoado ou a que falou que o lugar de mulher sabe? Não, porque Nunca foi, né? antigamente nunca foi. Aí, assim, aí quando você vira mãe, tem isso, tá? Tem várias pessoas que optaram por isso. Ah, algumas são felizes, outras nem tanto, né? Mas, ao mesmo lado, a cobrança da mulher em relação você precisa estudar igual os homens, porque se eu tenho um filho hoje, eu quero ter mais um filho, se for uma filha, ela vai ter as mesmas coisas que o José, né? Porque ela é menina. Sim, E aí muitos irmãos, né, que eu conheço são criados iguais, tal, né? Têm as mesmas oportunidades, as mesmas, né? Só que daí, o que a sociedade cobra de uma mulher normalmente? Que ela seja mãe. sim. Aí depois, quando ela vira mãe, aí cobra o quê? Mas agora você é mãe, querida. Você é mãe, e agora? O que você vai fazer com seu filho? Vou amarrar no pé da mesa, dá vontade de falar, né? Tipo assim. E se a mulher não escolhe um parceiro, né? Ou alguém, uma pessoa que incentive ela, a tendência é ela ser só mãe, desistir. Eu não efetivei sem ter criança, eu efetivei, o José tinha 3 anos, né? E porque eu tinha uma pessoa que me incentivava, porque ele também é professor universitário, Uhum. né? E ele sabia também com quem ele casou, né? E eu vou no congresso desde quando eu entrei aqui na faculdade. Ele fica, eu não tento não ficar todos os dias, porque eu fico com saudade, isso daí não é. Vai fazer o quê? Ou quando eu vou ficar todos Isso os dias. controla, né? Não, quando eu vou ficar, ele vai. Meu marido também já foi ano passado, que eu tinha que ficar todos os dias. Então, aí depois ninguém fala pra mulher assim, agora você tem, aí, tá, você tem que estudar, você tem que buscar, não sei o quê. Aí daqui a pouco, não, mas agora você tem que ser mãe. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente quer e quem tá do nosso lado, porque vão falar. Se você ficar em casa, vai falar. Se você trabalhar, vai falar. Se você for mãe, trabalhar fora, vai falar. Se você for mãe, escolher, optar por cuidar, vai falar. Então, eu gosto muito de falar isso. Saiba quem você é e o que você quer. E não liga pro que os outros falam. Isso é tudo. Exatamente. É tudo, né, gente? Senão você fica doido, como assim? Exatamente. Sempre a Se mulher blindar sempre muito. cobrada. Então, o homem não é. Uma vez eu estava lá no Instituto Federal, que lá no Instituto Federal tem essa parte de educação é bem forte. Aí tinha uma professora lá, que ela era brava, assim, né? Aí ela disse que ela ficava lá em Hortolândia 3 dias, ela ficava. E aí o marido dela ficava com a menina dela, que tinha 8, 9 anos. Aí ela falou que toda vez, várias pessoas perguntavam para ela, mas com quem que a sua filha fica? Aí ela, gente, tem pai, mas aí teve um dia que ela falou, ela fica amarrada no pé da mesa. E foi por isso que eu lembrei até esse Mas pro pai ninguém vai perguntar. pergunta pro pai, tipo, nossa, seu filho ficou com quem? Não, é sempre, tudo bem um bebê de até 2 anos, né, porque dá amamenta, né, a maioria, mas depois disso, gente, com 8, 9 anos, né, dá pra ficar 3 dias, 6 dias, Com né? certeza. Ai, a gente tá chegando no final, meninas, e eu gostaria de saber um pouquinho da trajetória de vocês. Se desde a vida ali da infância até na vida acadêmica, se houveram mulheres que inspiraram vocês. E se vocês poderiam citar uma em específico que impactou ali, de fato, a trajetória de vocês, de alguma forma. Quer falar primeiro? Pode ser. Deixa eu pegar uma água. Bom, vou focar um pouquinho mais na área acadêmica, né? Que na pessoal, com certeza, minha mãe e minha irmã me impactaram muito, foram
meus exemplos, assim. E na área acadêmica, já desde a escola, já puxando aí para matemática, né, para minha área, eu tive excelentes professoras, né, desde novinha. E então, eu sou ilhense, estudei na escola pública durante toda a minha vida. Gosto de contar isso no projeto também, para inspirar as meninas, né? Então, na Arno House eu tive professoras excelentes, no Urubupungá, e sem saber, né, implicitamente, isso já era uma representatividade, Sim. né? E depois na graduação, mesma coisa. Também tive excelentes professoras, e depois, no mestrado, fui orientada por uma mulher, né, a professora Andréia. No doutorado, fui orientada por um homem, o professor Marcelo Cavalcante, porém, ele era casado com a professora Valéria, que eu conheci posteriormente. E hoje, assim, eu vejo que ela é uma potência, Thaís até conheceu, em termos de representatividade. Ela trabalha com projetos de mentoria na SBM, na Sociedade Brasileira de Matemática, Hum. e, e entre outras docentes, assim. Mas eu acho que hoje eu focaria em representatividade, assim, na área acadêmica, com certeza é ela. E você, Thaís? Eu também, se eu vou falar na parte da família, eu tive minha avó, né, e minha mãe. Eu não tive um pai presente, então elas eram, para mim, referências de mulheres fortes, né? E então, a vida, né, pessoal, se a gente for falar, ainda tem outras pessoas, né? Aí, eu tive sorte que durante o meu mestrado, fui orientada por uma mulher, né, pela professora Nadiva, e a minha orientadora era a professora Mara, e as duas fazem parte do projeto hoje, é bem legal. E as duas também são, mas se eu fosse, assim, destacar uma pessoa, assim, que para mim é uma representatividade de várias coisas, assim, que eu acredito, é a professora que eu trabalhei lá na Unicamp, a Letícia, né? A Letícia é uma potência, gente, assim, eu não sei como que ela faz tanta coisa. Alguma coisa deve dar errado, eu fico pensando, né? Eu falo que eu não quero ser igual ela, eu brincava Essa com ela. mulher não é Não, perfeita. ela ainda tem projetos de assistir sábado lá na Unicamp, tá? De meninas. Ela é. E quando eu fui trabalhar com ela, assim, ela é engenheira eletricista, né? E ela trabalhava na BMW. E aí ela começou a ver que não era aquilo que ela queria. E a mãe dela queria até ver se ela estava bem da cabeça. Quando ela saiu da BMW para fazer mestrado, que ela ia ganhar 10 vezes menos e entregar a BMW que ela Imagina. andava, né? Porque ela não estava vendo sentido, né? Porque a Letícia ama aquilo ali. Tipo assim, ela ama principalmente pesquisa, né? Ela faz extensão também, mas ela ama. Nossa Senhora. E assim, tem 2 filhos, né? Hoje o filho dela tá fazendo. Ixi, agora eu não sei se é engenharia ou ciência da computação lá no departamento que ela tá aqui hoje, ela é desse departamento, né, na Aham. FEC. A filha dela acabou a licenciatura em matemática. Então, e nesse tempo, quando as crianças, que ela começou a graduação um pouco tarde, graduação não, perdão, mestrado, porque ela trabalhou, não sei se foram 7 ou 8 anos na indústria. Então, aí ela teve os filhos, a menina no mestrado, o menino no doutorado, foi pro pós-doutorado na Transilvânia, levou essas 2 crianças. Administrou tudo ao mesmo tempo. É casada, muito bem casada, o marido dela é super legal, fazia no fim de ano lá churrasco para todo mundo, né? Fala assim, sabe, apoia, trabalha muito tempo Aham. também lá numa indústria lá em Campinas. Então eu fico, gente, e assim, eu fico, é uma inspiração mesmo. Eu não quero ser igual a ela, eu sempre falo isso, que eu não eu ia surtar. Mas ela é uma inspiração. Ela chama esse ano, vamos ver se ela vem aqui no projeto, né? Vai ter a jornada de pesquisadoras aqui em Ilha Solteira, então já vamos anunciar, esse ano vai ser aqui, né? Em Ilha Solteira, a professora Cibele que está puxando. E vamos ver se a Letícia vem aqui. Ela veio no ERMAC, que nós organizamos, deu uma palestra, foi super legal. E ela é uma mulher que me inspira em vários sentidos, né? Ela está se sentindo Profissionalmente. muito orgulhosa, né? Dessas Exatamente. Aí ela meninas. veio, viu minha sala, ficou toda empolgada. Que quando eu vim pra cá, eu tava no pós-doc ainda tinha bolsa, né? E eu optei vir, né, pra prestar esse concurso. E eu fiquei 6 meses. Não, fiquei aquele ano todo como substituta. E aí, quando tava chegando assim perto da prova escrita, eu falei, Letícia, eu não consigo mais fazer. Ela, não, pós-doc é pra passar em concurso, querida. E tem gente que acha, pô, pra publicar artigo pra passar em concurso, mas não, o que que adianta você publicar É. artigo? Não, relaxa, tipo assim, então tá bom. Foi
Eu Um dar um peso. peso naquela Divide, parte. né? Não, não divide, não. Passa nesse concurso, muito bom. Que legal. Ah, é muito bacana. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem agora final para as meninas que estão nos ouvindo ou nos assistindo e que ainda não se sintam pertencentes a essas áreas. Então, o que vocês podem dizer para elas para inspirar ou motivar de alguma forma? Poderia dizer para seguir em frente. Se você tiver essa vontade, é um pouquinho de curiosidade, siga em frente, porque tem muitas mulheres, né? Somos poucas, mas ao mesmo tempo somos Somos muitas. Aham. E eu diria para elas, né, não é nem tanto para seguir essa área, mas para elas não ficarem pensando que é minoria, porque é lugar de mulher onde ela quiser, né? E para todas as mulheres, né, independente de qual área, se vai estudar ou não, para buscar a sua liberdade financeira, sabe? Eu acredito muito nisso, que isso é libertador, né? Eu acredito que por melhor que seja o seu parceiro, você Nada substitui, nada né, substitui isso. Thaís? Eu acredito Independente da idade, né? porque eu vejo muita mulher, assim, que não separa, porque, É. né, aí Depende de alguma forma. abriu mão lá atrás, depois se Uhum. arrepende. Então, assim, não abre mão, não. Depois, se você quiser abrir um período, tudo bem, às vezes quer ser mãe, que a gente fala, mas não perca a sua identidade, a sua liberdade financeira, né? Exatamente. Muito bem, meninas, eu amei esse papo, Eu também. especialmente nesse mês das mulheres. Queria agradecer vocês por estarem aqui apresentando esse projeto lindo. Já conhecia, não tão a fundo, e amei mais ainda saber Sim. desse retorno que vocês estão tendo com as meninas aqui, que está se ampliando. Então, que siga sempre assim, que vocês cresçam cada vez mais. E muito obrigada por fazerem parte da Unesp, trazendo esses Ah, projetos gente, que lindos E por pra gente, impactarem viu? tanto, né, a vida Sim. dessas meninas, que Aqui, ó. às vezes agora, como você disse, é o início, então não dá para Sim. quantificar Sim. tanto, depois, mas daqui uns com anos, a gente certeza, volta para mas contar. com certeza, Volta sim. independente de números, de dados, vocês têm impactado e estão fazendo a diferença na vida de muitas meninas. Com Eu acho que isso que certeza. importa, A né? sementinha está sendo plantada. Exatamente, ela vai florescer e depois vai dar frutos e outras sementes vão nascer dali, e isso é um efeito em cadeia, né? Que vai impactar muitas vidas. Uhum. A gente trouxe mimosinhos para A vocês. gente também trouxe um minutinho para Tá vocês. vendo? A Então gente já... pensa igual, tá vendo? Tem a conexão. Ai, que lindo! Amei. Eu amei. Chaveiro. E acho que a gente tá falando de mulheres, eu queria mandar um beijo pra mulher da minha vida, que é minha avó. Vó, te amo, você foi minha inspiração. Acho que cada uma poderia mandar um beijo aqui, Beijo, né? Beijo, mãe. Márcia. Um beijo também para minha mãe, para minha irmã, para minha avó já não tá mais entre nós, né? Também era Também. muito especial para mim, então um beijo para minha mãe e para minha irmã. Vou deixar um beijo para minha mãe, para minha irmã e para minha filha. Ah, A Pra Júlia, né, Jana? Então é É isso. isso, Então, gente. Então, Tchau. Ai, que fechou, João? maravilha, John. Eu amei, tá gente. enroscado o seu? Aí a tendência é ela ser só mãe, desistir. Eu não efetivei sem ter criança, eu efetivei, o José tinha 3 anos, né? Uhum. E porque eu tinha uma pessoa que me incentivava, porque ele também é professor universitário, Uhum. né? E ele sabia também com quem ele casou, né? E eu vou no congresso desde quando eu entrei aqui na faculdade. Ele fica, eu não tento não ficar todos os dias, que eu fico com saudade, isso daí não é. Vai fazer o quê? Ou quando eu vou ficar todos Isso os dias. controla, né, Não, quando eu vou ficar, ele vai. Meu marido também já foi ano passado, que eu tinha que ficar todos Uhum. os dias. Então, aí depois ninguém fala com a mulher assim, agora você tem, aí, tá, você tem que estudar, você tem que buscar, não sei o quê. Aí daqui a pouco, não, mas agora você tem que ser mãe. É. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente quer e quem tá do nosso lado, porque vão falar. Se você ficar em casa, vai falar. Se você trabalhar, vai falar. Se você for mãe, trabalhar fora, vai falar. Se você for mãe, escolher, optar por cuidar, vai falar. Então, eu gosto muito de falar isso. Saiba quem você é e o que você quer. E não liga pro que os outros Importa pra falam. Isso é tudo. Exatamente. É tudo, né, gente? Senão você fica doido.
doido, como assim? Exatamente. Sempre a Se mulher sai blindar cobrando. muito. É. Então, o homem não é. Uma vez eu Não. estava lá no Instituto Federal, que lá no Instituto Federal tem essa parte de educação é bem forte. Aí tinha uma professora lá, que ela era brava, assim, né? Aí ela disse que ela ficava lá em Hortolândia 3 dias, ela ficava. E aí o marido dela ficava com a menina dela, que tinha 8, 9 anos. Aí ela falou que toda vez, várias pessoas perguntavam pra ela, mas com quem que a sua filha fica? Aí ela, Ela tem gente, pai. ela tem pai, mas aí teve um dia que ela falou, ela fica amarrada no pé da mesa. E foi por isso que eu usei até esse Mas termo. pro pai ninguém vai perguntar. Pergunta pro pai, tipo, nossa, seu filho ficou com É, quem? Não, é sempre, tudo bem um bebê de até 2 anos, né, porque dá é, amamenta, né, a maioria, mas depois disso, gente, é. com 8, 9 anos, né, dá pra ficar 3 Dá. dias, 6 É, meses, com né? certeza. É. Ai, a gente tá chegando no final, meninas, e eu gostaria de saber um pouquinho da trajetória de vocês. Se desde a vida ali da infância até na vida acadêmica, se houveram mulheres que inspiraram vocês. E se vocês poderiam citar uma em específico que impactou ali, de fato, a trajetória de vocês, de alguma forma. Quer falar primeiro? Pode ser. Deixa eu pegar uma água. Uhum. Bom, vou focar um pouquinho mais na área acadêmica, né? Uhum. Que na pessoal, com certeza, minha mãe e minha irmã me impactaram muito, foram meus exemplos, assim. E na área acadêmica, já desde a escola, já puxando aí para matemática, né, para minha área, eu tive excelentes professoras, desde novinha. E então, eu sou ilhense, estudei na escola pública durante toda a minha vida. Gosto de contar isso no projeto também, para inspirar as meninas, né? Então, na Arno House eu tive professoras excelentes, no Urubupungá, e sem saber, né, implicitamente, isso já era uma representatividade, Sim. né? E depois na graduação, mesma coisa. Também tive excelentes professoras, e depois, no mestrado, fui orientada por uma mulher, né, a professora Andréia. No doutorado, fui orientada por um homem, o professor Marcelo do Cavalcante, porém, ele era casado com a professora Valéria, que eu conheci posteriormente. E hoje, assim, eu vejo que ela é uma potência, Thaís até conheceu, em termos de representatividade. Ela trabalha com projetos de mentoria na SBM, na Sociedade Brasileira de Matemática, Hum. e, e entre outras docentes, assim. Mas eu acho que hoje eu focaria em representatividade, assim, na área acadêmica, com certeza é ela. E você, Thaís? Eu também, se eu for falar na parte da família, eu tive minha avó, né, e minha mãe. Eu não tive um pai presente, então elas eram para mim referências de mulheres fortes, né? E então a vida, né, pessoal, se a gente for falar, ainda tem outras pessoas, né? Aí eu tive sorte que durante o meu mestrado fui orientada por uma mulher, né, pela professora Nadiva e a minha orientadora era a professora Mara, e as duas fazem parte do projeto hoje, é bem legal. E as duas também são, mas se eu fosse assim destacar uma pessoa assim que para mim é uma representatividade de várias coisas assim que eu acredito, é a professora que eu trabalhei lá na Unicamp, a Letícia, né? A Letícia é uma potência, gente, assim, eu não sei como que ela faz tanta coisa. Alguma coisa deve dar errado, eu fico pensando, né? Eu falo que eu não quero ser igual ela, eu brincava Essa com ela. mulher não é Não, perfeita. ela ainda tem projetos de assistir sábado lá na Unicamp, tá? De meninas. Ela é. E quando eu fui trabalhar com ela, assim, ela é engenheira eletricista, né? E ela trabalhava na BMW. E aí ela começou a ver que não era aquilo que ela queria. E a mãe dela queria até ver se ela estava bem da cabeça. Quando ela saiu da BMW para fazer mestrado, que ela ia ganhar 10 vezes menos e entregar a BMW que ela andava, né? Porque ela não estava vendo sentido, né? Porque a Letícia ama aquilo ali, tipo assim, ela ama principalmente pesquisa, né? Ela faz extensão também, mas ela ama, nossa senhora. E assim, tem 2 filhos, né? Hoje o filho dela tá fazendo ixi, agora eu não sei se é engenharia ou ciência da computação lá no departamento que ela tá aqui hoje, ela é desse departamento, né, na Aham. FEC. A filha dela
acabou a licenciatura em matemática. Então, e nesse tempo, quando as crianças, que ela começou a graduação um pouco tarde, graduação não, perdão, mestrado, porque ela trabalhou, não sei se foram 7 ou 8 anos na indústria. Então, aí ela teve os filhos, a menina no mestrado, o menino no doutorado, foi pro pós-doutorado na Transilvânia, levou essas duas crianças. Administrou tudo ao mesmo tempo. É casada, muito bem casada, o marido dela é super legal, fazia no fim de ano lá churrasco para todo mundo, né? Fala assim, sabe, apoia, trabalha muito tempo também lá numa indústria lá em Campinas. Então eu fico, gente, e assim, eu fico, é uma inspiração mesmo. Eu não quero ser igual a ela, sempre fala isso, porque eu não quero, ia surtar. Mas ela é uma inspiração. Ela chama esse ano, vamos ver se ela vem aqui no projeto, né? Vai ter a jornada de pesquisadoras aqui em Ilha Solteira, então já vamos anunciar, esse ano vai ser aqui, né? Ilha Solteira, a professora Cibele que está puxando. E vamos ver se a Letícia vem aqui. Ela veio no ERMAC, que nós organizamos, deu uma palestra, foi super legal. E ela é uma mulher que me inspira em vários sentidos, né? Ela está se Profissionalmente. sentindo muito orgulhosa, né? Exatamente. Ela veio, viu minha sala, ficou toda empolgada. Que quando eu vim pra cá, eu tava no pós-doc ainda, eu tinha bolsa, né? E eu optei vir, né, pra prestar esse concurso. E eu fiquei 6 meses. Não, fiquei aquele ano todo como substituta. E aí, quando tava chegando assim perto da prova escrita, eu falei, Letícia, eu não consigo mais fazer. Ela não, pós-doc é pra passar em concurso, querida. E tem gente que é pra publicar artigo pra passar em concurso, mas não, o que adianta você publicar artigo? Não, relaxa, tipo assim, então tá bom. Foi uma. Um peso daquela vai, não divide, não, passa nesse concurso, então tá bom. Ai, muito bacana. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem agora final para as meninas que estão nos ouvindo ou nos assistindo e que ainda não se sintam pertencentes a essas áreas. Então, o que vocês podem dizer para elas para inspirar ou motivar de alguma forma? Poderia dizer para seguir em frente. Se eu tiver essa vontade, é um pouquinho de curiosidade, siga em frente, porque tem muitas mulheres, né? Somos poucas, mas ao mesmo tempo somos Somos muitas. E eu diria para elas, né, não é nem tanto para seguir essa área, mas para elas não ficarem pensando que é minoria, porque é lugar de mulher onde ela quiser, né? E para todas as mulheres, né, independente de qual área, se vai estudar ou não, para buscar a sua liberdade financeira, sabe? Eu acredito muito nisso, que isso é libertador, né? Eu acredito que por melhor que seja o seu parceiro, você Nada substitui, nada né, substitui isso. Thaís? Eu acredito Independente da idade, né? porque eu vejo muita mulher, assim, que não separa, porque, né, Depende de alguma forma. abriu mão lá atrás, depois se arrepende. Então, assim, não abre mão, não. Depois, se você quiser abrir um período, tudo bem, às vezes quer ser mãe, que a gente fala, mas não perca a sua identidade, sua liberdade financeira, né? Exatamente. Muito bem, meninas, eu amei esse papo, Eu também. especialmente nesse mês das mulheres. Queria agradecer vocês por estarem aqui apresentando esse projeto lindo. Já conhecia, não tão a fundo, e amei mais ainda saber Sim. desse retorno que vocês estão tendo com as meninas aqui, que está se ampliando. Então, que siga sempre assim, que vocês cresçam cada vez mais. E muito obrigada por fazerem parte da Unesp, trazendo esses projetos gente, lindos E por pra gente, impactarem viu? tanto, né, a vida dessas meninas, que Aqui, ó. às vezes agora, como você disse, é o início, então não dá para quantificar Sim. tanto, Depois, mas daqui uns com anos, a gente certeza, volta para mas contar. com certeza, Volta independente de números, de dados, vocês têm impactado e estão fazendo a diferença na vida de muitas meninas. Com Eu acho que isso que certeza. importa, A né? sementinha está sendo plantada. Exatamente, ela vai florescer e depois vai dar frutos e outras sementes vão nascer dali, e isso é um efeito em cadeia, né? Que vai impactar muitas vidas. Uhum. Eu trouxe mimosinhos pra vocês. A gente também trouxe um minutinho para Tá vocês. vendo? A então gente já- pensa igual, tá vendo? Tem a conexão. Ai, que lindo! Amei. Eu amei. Já veio. E acho que a gente tá falando de mulheres, eu queria mandar um beijo pra mulher da minha vida, que é minha avó. Vó, te amo, você foi a minha inspiração. Acho que cada uma poderia mandar um beijo aqui, né? Beijo, mãe. Márcia. Um beijo também para minha mãe, para minha irmã, que a minha avó já não tá mais entre nós, né? Também era também. muito especial para mim. Então, um beijo para minha mãe e para minha irmã. Vou deixar um beijo para minha mãe, para minha irmã e para minha filha. Ah,
A Pra Júlia Merchan. Então é É isso. isso, Tchau pra gente. gente. Até o próximo. Tchau.